Olá, bem-vindo ao Espertamente Quiz. Responda 10 perguntas sobre a Bíblia Sagrada no teste de hoje. Será que você consegue se sair bem neste teste? Como estão os seus conhecimentos sobre a Bíblia? Vamos descobrir? Mas antes, inscreva-se e exercite a sua mente conosco. Preparado? Vamos para o vídeo. Pergunta 1. De que são feitas as 12 portas do Muro da Nova Jerusalém, descrita no livro de Apocalipse? Alternativa A, prata. Alternativa B, ouro. Alternativa C, pérola. Alternativa D, bronze. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, pérola. E as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. Apocalipse capítulo 21, versículo 21. Pergunta 2. O que os sacerdotes fizeram com as moedas que Judas recebeu por entregar Jesus aos seus perseguidores? Alternativa A. Compraram um terreno. Alternativa B. Alimentaram multidões. Alternativa C. Construíram um templo. Alternativa D. Doaram aos pobres. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Compraram um terreno. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E, tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro, para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo, até ao dia de hoje, campo de sangue. Mateus capítulo 27, versículos 5 a 8. Pergunta 3. Qual passagem bíblica Satanás usou para tentar Jesus no deserto? Alternativa A. Salmo 115, versículo 9. Alternativa B. Gênesis 33, versículo 12 ao 14. Alternativa C. Provérbios 15, versículo 32 e 33. Alternativa D. Salmo 91, versículo 11 e 12. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D, Salmo 91, versículo 11 e 12. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentaram nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Salmos 91, versículo 11 e 12. Pergunta 4. Depois que Deus restaurou a saúde de Jó, sua família e amigos lhe deram presentes. Que presentes foram esses? Alternativa A. Um vidro de azeite. Alternativa B. Uma peça de prata e um anel de ouro. Alternativa C. Uma túnica de linho. Alternativa D. Um par de novilhos. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. Uma peça de prata e um anel de ouro. Então vieram a ele todos os seus irmãos, e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado, e cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e um pendente de ouro. Jó capítulo 42, versículo 11. Pergunta 5. Quem foi apelidado por Jesus de Boanerges, que significa, filho do trovão? Alternativa A. João e Pedro. Alternativa B. Tiago e Mateus. Alternativa C. João e Tiago. Alternativa D. Pedro e Mateus. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. João e Tiago. Estes são os 12 que ele escolheu: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Marcos capítulo 3, versículo 16 e 17. Pergunta 6. Quantos filhos Ana teve depois de dar à luz ao profeta Samuel? Alternativa A. 5. Alternativa B. 3. Alternativa C. 2. Alternativa D. Nenhum. Tempo para pensar.
A resposta certa é a letra A, 5. Visitou, pois, o Senhor a Ana, que concebeu, e deu à luz 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. 1 Samuel capítulo 2 versículo 21. Pergunta 7. De acordo com o Apocalipse, quantas testemunhas pregaram o Evangelho depois que a igreja for arrebatada? Alternativa A, 9. Alternativa B, 4. Alternativa C, 1. Alternativa D, 2. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D, 2. As 2 testemunhas são 2 profetas que vão surgir no final dos tempos e que farão grandes milagres. Elas testemunharam de Deus e ninguém as poderá impedir até que venha a besta. As 2 testemunhas incomodaram as nações com a sua mensagem por 3 anos e meio. Elas viram vestidas de pano de saco e terão poder para enviar pragas, fazer parar de chover e destruir os seus inimigos. Depois que tiverem terminado o seu trabalho, a besta do Apocalipse vem e mata as 2 testemunhas. Seus corpos serão expostos em Jerusalém e as pessoas ficaram felizes, porque aquelas testemunhas tinham causado muito tormento, mas depois de 3 dias e meio, Deus os ressuscitará e todos ficarão aterrorizados. Pergunta 8. Qual desses acontecimentos na vida de Moisés foi uma profecia da crucificação de Jesus? Alternativa A, retirar água da rocha. Alternativa B, dividir o Mar Vermelho. Alternativa C, levantar a serpente de bronze no deserto. Alternativa D, recepção das tábuas dos 10 mandamentos. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, levantar a serpente de bronze no deserto. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3 versículo 14 ao 16. Pergunta 9. Qual é a única mulher que a Bíblia diz que teve um pesadelo terrível? Alternativa A, mulher de Zacarias. Alternativa B, mulher de Pilatos. Alternativa C, mulher de Nabucodonosor. Alternativa D, mulher de Jó. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, mulher de Pilatos. E, estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mateus capítulo 27 versículo 19. Pergunta 10. Qual é o nome da estrela que cairá na terra, de acordo com o Apocalipse? Alternativa A, Absinto. Alternativa B, Radamantes. Alternativa C, Ômega. Alternativa D, Zefir. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, Absinto. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Apocalipse capítulo 8 versículo 10 e 11. Pergunta 11. Em qual ilha Paulo foi picado por uma víbora venenosa? Alternativa A, Ilha de Chipre. Alternativa B, Ilha de Patmos. Alternativa C, Ilha de Malta. Alternativa D, Ilha de Creta. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, Ilha de Malta. E, havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque, acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía, e por causa do frio. E, havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides, e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. Atos capítulo 28 versículo 1 ao 3.
Pergunta 12. Que homem foi levantado por Deus para profetizar contra Israel? Alternativa A, Ezequiel. Alternativa B, Jonas. Alternativa C, Jeremias. Alternativa D, Joel. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, Ezequiel. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Jerusalém, e derrama as tuas palavras sobre os santuários, e profetiza sobre a terra de Israel. E dize à terra de Israel: Assim diz o Senhor: Eis que sou contra ti, e tirarei a minha espada da bainha, e exterminarei do meio de ti o justo e o ímpio. Ezequiel capítulo 21 versículo 1 ao 3. Pergunta 13. Qual tipo de pecado o autor no Salmo 19 pede para que o Senhor proteja? Alternativa A, pecado da carne. Alternativa B, pecado intencional. Alternativa C, imoralidade. Alternativa D, vício. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, pecado intencional. Também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhoreie de mim. Então serei sincero, e ficarei limpo de grande transgressão. Salmos capítulo 19 versículo 13. Pergunta 14. O que acontecerá assim que o Cordeiro abrir o 7º selo do Apocalipse? Alternativa A, Jesus voltará em glória. Alternativa B, as estrelas cairão do céu. Alternativa C, Satanás será derrotado. Alternativa D, haverá silêncio no céu. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D, haverá silêncio no céu. E, havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. E vi os 7 anjos, que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário, e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra, e houve depois vozes, e trovões, e relâmpagos e terremotos. Apocalipse capítulo 8 versículo 1 ao 5. Pergunta 15. Em que dia da criação Deus fez o sol, a lua e as estrelas? Alternativa A, 4º dia. Alternativa B, 2º dia. Alternativa C, 5º dia. Alternativa D, 1º dia. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, 4º dia. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia 4º. Gênesis capítulo 1 versículo 14 ao 19. Pergunta 16. A quem Paulo chamou de companheiro de lutas? Alternativa A, Silas. Alternativa B, Timóteo. Alternativa C, Arquipo. Alternativa D, Filemon. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, Arquipo. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador, e a nossa amada Afia, e a Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa. Filemon capítulo 1 versículo 1 e 2. Pergunta 17. Qual rei teve o corpo pendurado no muro de uma cidade? Alternativa A, Saul. Alternativa B, Asa. Alternativa C, Acã. Alternativa D, Herodes.
Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, Saul. E cortaram-lhe a cabeça, e o despojaram das suas armas, e enviaram pela terra dos filisteus, em redor, a anunciá-lo no templo dos seus ídolos e entre o povo. E puseram as suas armas no templo de Astarote, e o seu corpo o afixaram no muro de Bet-San. 1 Samuel capítulo 31 versículo 9 e 10. Pergunta 18. Qual era o nome da serpente de bronze que Moisés fez para salvar o povo no deserto? Alternativa A, Beelzebu. Alternativa B, Neustan. Alternativa C, Leviatã. Alternativa D, Acera. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, Neustan. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques, e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso, e lhe chamaram Neustan. 2 Reis capítulo 18 versículo 3 e 4. Pergunta 19. Como Jesus revelou que Judas seria o seu traidor? Alternativa A, apontando o dedo. Alternativa B, citando as Escrituras. Alternativa C, oferecendo pão. Alternativa D, lhe dando um beijo. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, oferecendo pão. Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E, molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E, após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que fazes, fez-o depressa. João capítulo 13 versículo 26 e 27. Pergunta 20. Com quantos anos José do Egito morreu? Alternativa A, 110 anos. Alternativa B, 150 anos. Alternativa C, 100 anos. Alternativa D, 130 anos. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, 110 anos. E disse José a seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará, e vos fará subir desta terra a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui. E morreu José da idade de 110 anos, e o embalsamaram e o puseram num caixão no Egito. Gênesis capítulo 50 versículo 24 e 26. Me conte quantas perguntas você acertou hoje. Gostou deste vídeo? Deixe o seu like, inscreva-se e ative o sininho de notificação para receber mais vídeos como esse. Mande esse vídeo para seus amigos que também adoram um desafio. Obrigado por assistir. Assista mais vídeos aqui.